Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o último bloco da edição 575 para falar da Stock Car e a corrida do milhão. Nós ficamos aí devendo este bloco, já que os dois primeiros blocos, o bloco que falamos da Fórmula 1 e a dança das cadeiras e o bloco em que falamos da MotoGP, ambos foram gravados na segunda e saíram na segunda noite, e o da Stock Car ficou para essa quarta-feira. Então vocês recebendo aí na quinta-feira cedinho, e espero que gostem, porque foi uma corrida, realmente é uma corrida que chama atenção, uma corrida que teve participações de pilotos, a Felipe Massa, teve o Girolamo, foi o Girolamo que veio um argentino, que estou me confundindo agora, mas veio o Félix da Costa também. Então é uma corrida sempre que movimenta muito, além da premiação de R$1 milhão, que obviamente é um prêmio aí que chama atenção de todos os competidores. Para fazer esse bloco comigo, eu ainda tenho a dupla Fábio Campos e o Diogo Gomes, que também estavam aí no primeiro bloco. E eu já quero começar Diogo Gomes, trazendo um e-mail do leitor Leandro JF, que diz o seguinte, já começa cutucando: será que nos acomodamos? Sempre alguém precisa ressaltar que houve pontos positivos, então eu vou fazer isso. Acho muito legal a participação de pilotos convidados, e não é só isso, mas pilotos de renome. E como o físico, tenho que ressaltar que ver o carro se desmanchando faz todo sentido, pois a energia que arrancou as peças que foi direcionada para machucar o piloto. Ele está falando aqui, eu acho, do acidente, né, do Cacá Bueno e tal. Eu não entendi muito bem o Leandro JF, ficou um pouco sem contexto, não sei se eu não copiei inteira a sua mensagem, mas você quer falar um pouquinho, Diogo Gomes, sobre essa questão do acidente, do carro se desmanchando e peças ficando pelo caminho, pra gente começar essa discussão? Assim, esse carro da Stock ele já é trabalhado há um bom tempo, né? Ele é uma grande evolução, na realidade. A parte de segurança ela é atualizada, eu diria, quase constantemente, e tá correto, né? Claro que a gente, enfim, no lance em que um piloto sofre um acidente daquele, e que foi fortíssimo, claro, e passa na frente da câmera, vamos dizer assim, né, que são os nossos olhos nessa posição de telespectador, para quem está assistindo pela televisão, com a porta aberta, né, ou melhor, sem porta, você tá vendo o piloto ali dentro, com o carro todo destruído, e ele, depois disso ele ainda vai e bate no outro muro, quer dizer, ele tava bem sem controle do carro mesmo. É uma cena que choca muito, né? Marca muito. Eu acho que é um carro seguro, é um carro que há um bom tempo já vem, né, sendo atualizado, sendo trabalhado nesse sentido. Essa questão da destruição da choque, como eu citei, mas meio que tudo faz parte do plano, sabe, de absorção de impacto e tudo mais. Eu acho que é um caso muito específico de uma pista muito com característica, enfim, só dela, né, a gente vai até falar mais sobre a pista mais à frente. Ele vinha num ponto de velocidade alta, ele vem num momento em que o carro da frente, porque todos os pontos são de velocidade alta nesse circuito, né, nessa armação que eles colocaram nesse circuito. Então é uma parte que ele já vem de pé embaixo, né? Porque é a saída de uma curva, mas é uma curva bem rápida, então ele já vem acelerando com tudo. O carro roda bem à frente dele e ele não tem para onde ir, né? Então é de fato uma porrada em cheio ali, né? Tanto que o carro, a gente viu como destruído ficou o carro. Então a imagem marca, mas eu acho que o carro, em termos de segurança, o carro da Stock Car vem avançando bastante. É um carro bem seguro, os próprios pilotos falam bastante isso. E, enfim, nesse caso choca até pela força do acidente, né, que foi realmente impressionante. Tivemos outros acidentes na corrida, todos fortes, porque, como eu falei, a pista, basicamente todos os pontos dela são rápidos, mas muito de escapar e rolar e bater lá na barreira de pneus. Mesmo assim, ainda foram acidentes fortes, mas quando você tem um carro na frente rodando e o acidente é em cheio, aí num ponto que o piloto já estava com o pé embaixo, ele saindo de curva, acontece esse tipo de lance, né, tão forte, tão marcante.
Fábio Campos, vamos começar a falar da corrida em si, então. Eu queria não ser tão negativista, mas eu vou começar sendo negativista. Quem sabe vocês mudem meu ponto de vista até o fim dessa edição, ou nós encerraremos mais uma edição, mais um bloco da Stock Car sendo negativista, né? Quando acabou a corrida, o Rosa mandou nos grupos de WhatsApp do Café com Velocidade que nota que o pessoal dava para a corrida. Não, eu vi muitos 9, 10, 8. Teve algum, o JF deu 2, se não me engano, então notas bem variáveis. Mas problemas, né, que impedem com um espetáculo, uma corrida que tinha tudo para ser realmente algo maravilhoso, que acaba jogando contra, né? Que problemas que nós já batemos na tecla aqui. Eu nem estou falando de botão de ultrapassagem, eu estou falando de tempo de prova. É ridículo uma prova tão importante. É ridículo trazer pilotos de fora e tudo para fazer uma corridinha de 40 minutos. E aí inventa uma regra de de 2 paradas no box, onde uma era só para combustível, mas o carro tinha autonomia para fazer a corrida sem combustível, sem ter que reabastecer. Então aí vira as paradas fakes, você parar, encosta o galão, tira o galão, vai embora o carro. Algo completamente triste de se ver, na minha opinião. E aí, com as intervenções do safety car, ação de verdade na pista. Eu não tenho isso cronometrado, mas eu acredito que a gente deve ter tido 1/3 da prova em bandeira verde, 2/3 em bandeira amarela. Não sei se estou sendo tão exagerado assim. Mas eu lamento muito, né, que tenha a prova principal ser jogada na Globo, em vez de manter lá no Sport TV, que passa a temporada completa. Então poderia fazer uma cobertura muito melhor. E poderia a prova ser estendida para 1 hora, por ser uma prova diferente, né? Até porque não tem a rodada dupla, é uma bateria só, então caberia uma prova, sei lá, de 1 hora. Já acho que já estaria maravilhoso 1 hora, até porque 1 hora os carros já não teriam mais autonomia de não ter o reabastecimento, então esse reabastecimento deixaria de ser fake. Então, coisas que entristecem, né? A gente vê um potencial gigantesco da categoria, pilotos de nome e renome, patrocinadores em praticamente quase todos os carros e tudo mais, uma pista boa, Goiânia, e eu gostei de ter usado o anel externo e tudo mais, para dar essa mudada também, essa quebra, mas eles conseguem não aproveitar tudo que eles têm na mão para estourar. Isso é um sucesso, pelo menos entre nós, né, que pelas notas que eu vi nos nossos grupos, para a grande maioria me pareceu que foi um sucesso. Mas eu queria saber a tua opinião, se você também tem esse seu lado negativista, assim como eu tenho, ou se você viu as coisas de forma mais positiva. Bom, Raposo, eu juntando o que você falou e o que o JF também coloca, que eu não entendi por que ele coloca a questão de acomodados, eu não sei se eu captei exatamente o que ele quis se referir. Eu não me vejo nem como acomodado, nem como positivista e nem como negativista, para usar essas expressões, né? Na verdade, simplificando, nem como positivo, nem como negativo, né? Nem positivista, nem negativista, eu me vejo como analista. E quando você analisa uma prova, você vai apontar problemas onde existirem ou vai elogiar onde tiver que ser elogiado, né? Então, eu acho que acaba se criando uma nuvem na cabeça de muita gente de uma tendência para A ou para B. Não há tendência a uma análise da corrida, uma análise de automobilismo, na verdade, não é nem da corrida, porque a corrida em si, ela foi até movimentada, ela teve os seus momentos, ela teve lá as suas emoções, digamos assim, os seus acidentes, coisas que acontecem em corridas normais. Mas não é questão de ser positivo nem negativo, é questão de analisar a categoria, né? A Stock Car, ela está numa situação que ela se colocou há muito tempo, né? Como eu coloquei até falei no Twitter, a Stock Car conseguiu a proeza, nesse final de semana, de fazer a corrida do milhão ser a menor corrida do ano. A corrida menos trabalhosa do ano. A corrida menos longa do ano. Né? Justamente a corrida do milhão. Né? E a gente já falou o porquê. Né? É porque a Stock Car, ela é absolutamente encaixada, enjaulada, moldada e embrulhada para presente pela televisão. A Stock Car, ela deixou de querer fazer corrida. Ela passou a querer fazer um produto televisivo. Ela falou, você quer transformar o nosso campeonato num produto televisivo? Tá aqui.
Você pagou, caiu o dinheiro na conta, tá aqui. Faça o que você quiser, escolha a data de prova, deixe 60 e tanto, Diogo Gomes tem um número preciso aí, deixe 60 e tantos dias sem prova, por quê? Por causa da Copa do Mundo, né? Tudo bem, você não precisa desafiar a Copa do Mundo como a Fórmula 1 faz, que a Fórmula 1 praticamente desafia a Copa do Mundo, né? E não precisa chegar nesse ponto, mas você pode fazer no final de semana do início da Copa do Mundo, um dia de Copa do Mundo, ter uma corrida Stock Car, eu acho que não vai matar ninguém, ou você faz mais perto, 60 dias, a Copa do Mundo não tem 60 dias, né? Então é uma decisão absolutamente feita pela televisão, a televisão escolhe as datas que ela quer. Então, Raposo, eu não sei se você se lembra disso, aliás não, você vai se lembrar, né? Nós fomos numa corrida do milhão em Interlagos, né? Você estava lá nos boxes e eu fiquei ali na arquibancada em frente aos boxes também assistindo. Uma corrida que teve 1h10, eu nunca mais vou me esquecer, a corrida teve 1h10. Né? A corrida teve 1h10. E quando a corrida é longa, né, quem já foi em Interlagos ver, qualquer corrida que seja, Fórmula 1 inclusive, existe um ponto da corrida que não é que você entra em alfa, é que você está completamente envolvido com o evento, você deixa até a sua atenção abaixo um pouco e você fica tão envolvido com o evento que parece que a ficha cai. Né? Isso acontece com muita gente, só que a Stock Car não está nem dando tempo de fazer isso. Eu lembro que nessa corrida do milhão, tinha 1h05 de corrida, eu falei, cara, olha só que legal, a corrida está 1h, e eu me lembro de uma imagem que jamais vai sair da minha retina, do Cacá Bueno perseguindo o Átila Abreu, os carros já sujos, né, assim, daquele dia, você vê assim, poxa, olha só, tem uma corrida que durou, tem uma corrida que se estendeu, uma corrida que vingou, né? E era uma época, né? E agora é uma outra época, porque a Stock Car ela fez isso, né? Todos esses problemas, fazer 2 paradas no box, que você colocou muito bem, de maneira forçosa, né? A última parada é uma coisa ridícula, porque faltando 2, 3 minutos, você não tinha nenhuma inteligibilidade, se é que existe essa palavra, eu inventei aqui, mas era ininteligível a corrida, porque você tinha assim o Max Wilson e o Rubens Barrichello, por exemplo, só que um não tinha parado ainda. Então era uma coisa que você fala assim, e os caracteres, né, não existem, os caracteres da Stock Car, eles não conseguem fazer um caractere que já parou, coloca um pezinho, coloca uma bolinha verde, como faz a DTM, né? A Stock Car não consegue fazer um caractere que informe o público quem já parou, quem não parou, quem já voltou, quem não voltou. Então é isso, a gente fica, não é ser negativo nem positivo, é analisar, né? A gente tem que analisar o que está acontecendo na categoria. E a categoria ela fez uma corrida, né, Diogo, para o Diogo entrar, de 40 minutos, sendo que os outros finais de semana todos têm 80 minutos. A corrida que menos valeu, a corrida que menos deu trabalho é a grande marca, o supercial, né? Vamos vender aqui 1 milhão, nossa, todo mundo ligado, 1 milhão é a corrida mais fraca, foi a corrida mais fraca em termos, não é de fraca de nível de corrida ruim, mas a corrida menos forçosa de equipamentos e pilotos. É muito paradoxal isso. Né? Eu concordo 100%, eu só vou adicionar aqui, até porque eu já critiquei isso bastante da Stock Car em outras situações, mas só adicionar aqui, a Stock Car ela continua perdendo chances, né? Porque ela consegue fazer todo um envolvimento, todo um marketing, enfim, criar algo ao redor da corrida, chama a corrida de 1 milhão, né? Dá todo um case especial para a prova, vem piloto de fora, você tem um Felipe Massa no grid, você tem um Lucas de Grassi no grid, o Félix da Costa, enfim, o Nelson Piquet. Tem muita coisa, né? Muitos nomes, as equipes, sabe, o patrocínio são muito grandes que eles conseguiram montar, isso é legal. Só que não é fácil montar isso, não é fácil manter isso. Eles conseguiram montar, parabéns, e até agora estão conseguindo manter. Mas eles não conseguem tirar o ponto positivo disso, sabe? É como se você trabalhasse para conseguir muito dinheiro e quando você tivesse dinheiro, você não aproveitasse nada, assim, você simplesmente deixava a coisa passando. Ela conseguiu algo que não é fácil conseguir, e merece méritos por ter conseguido, só que ela não consegue transformar isso em algo positivo, não consegue transformar isso em uma corrida interessante para ser assistida. Essa corrida, eu fui curioso para assistir por conta da questão do anel externo. Eu nunca tinha visto uma prova no anel externo, nem sei se alguma categoria nacional de destaque tinha corrido lá recentemente, nos últimos, 4, 5 anos, mas chegou um ponto que a Stock Car ela deixou de ser algo que eu quero acompanhar e passou a ser algo, tá bom, eu vou acompanhar, porque, enfim, eu preciso falar sobre isso, sabe? Preciso falar no sentido de, eu tenho um compromisso sobre isso.
E não é para ser assim, porque é uma categoria, é a maior categoria nacional, é a categoria com 30 carros na grid, que tem sua proximidade, que tem pilotos interessantes, tem marcas interessantes, autódromos muito legais. Eu sou muito fã dos autódromos brasileiros em termos de desafio criado aos pilotos. Em termos de estrutura, a gente sabe muito bem como é a situação, mas em termos de desafio, por exemplo, uma curva com um bacião, sabe? É um negócio lindo, cara. É um desafio técnico absurdo. Todo o conjunto desse anel externo, ele é muito interessante. Tem uma parte de desnível ali que é meio até chocante, mas tem uns desafios muito interessantes ali, técnicos muito, muito legais, sabe? Então, eles têm um produto muito interessante na mão, mas não conseguem capitalizar em cima desse produto. E capitalizar não é necessariamente dinheiro, não é necessariamente ter o capital entrando ali na conta, porque, pelo visto, dessa maneira eles conseguem fazer pelo acordo com a televisão. Mas é de ter algo a longo prazo, sabe? De conseguir um comprometimento com fãs, com novos fãs, que é essencial. Então, você aproxima tudo ali daquela maneira, tudo corrido, tudo em cima da hora, uma corrida com 3 safety cars. Não discuto a entrada dos safety cars porque realmente precisou por conta dos acidentes, mas o problema não está na entrada do safety car, o problema não está nos acidentes, o problema está na duração da prova, que é muito baixa. Não existe um controle, sabe? É tudo muito difícil. Você pega uma prova com 30 carros grandes, carros que aguentam o contato, onde os pilotos tocam entre si, colocam nos circuitos brasileiros que são naturalmente apertados, e colocam numa situação em que você tem, sei lá, 40 minutos de prova, 50 minutos de prova, e logo, como você falou, logo na ironia de ser a prova mais importante da temporada, que dá o grande prêmio e tudo mais, não funciona, sabe? A tristeza, né? Nem pela corrida. Eu não gostei muito da corrida. Gostei do fato da pista, assim, talvez por ser algo novo, me chamou bastante atenção, mas o ponto crucial não é nem questão de... Quando eu terminei a prova, eu nem parei no julgamento de, pô, eu gostei ou não gostei, ou foi uma corrida técnica, foi uma corrida assim. Eu nem parei pra pensar nisso. Eu só fiquei triste por, mais uma vez, assim como já aconteceu em Interlagos, em outras situações, ver a Stock Car deixando uma oportunidade passar. Sabe? Acho que eu nunca fiquei tão triste. A única vez que eu fiquei mais triste com a Stock Car do que essa foi quando eles trouxeram até o Mark Winterbottom lá da Austrália para correr, e o cara correu, sei lá, 5 minutos em Interlagos e acabou, entendeu? Aquela ali foi o cúmulo. Aquela ali eu desliguei a televisão, sabe? Tipo assim, nunca mais na minha vida eu assisti Stock Car. E eu tô aqui até hoje. Mas é o mesmo problema, né? Exatamente. A mesma razão, né? Exatamente. E aquela foi um caso extremo que um dos fatos que eu fiquei tão triste foi, não vai ter outra chance dessa, sabe? Não vai ter outra chance dessa. E teve, e essa não foi talvez igual em magnitude, mas foi importantíssima também. E mais uma vez jogaram isso fora, entendeu? Jogaram esse espaço fora, mas... Como você falou, pelo visto, financeiramente, ou sei lá, em questão de mostragem das marcas ali que estão nos principais carros, pelo visto está funcionando, porque se não tivesse funcionando, eles não estariam mantendo isso todo ano na Globo do jeito que é, né? E aí, assim, eu particularmente não sou, só para terminar, eu particularmente não sou grande fã, e eu sei que isso é um pecado para muitos, para Fábio Campos pelo menos, por exemplo, eu não sou aquele cara que eu termino uma corrida e eu tenho que ver o pódio. Eu não sou. Várias corridas eu termino, ok, acabou a corrida, acabou. Obviamente eu vejo a tabela de resultados. Mas... Eu também não tenho esse fanatismo, porque você achou que eu tinha? Não. Eu achei que você tivesse, por ser mais, sabe, mais raiz, como dizem. Não, eu ando terminando de ver a Fórmula 1 tão tarde que tem uns 2 pódios da Fórmula 1 e que eu só fui ver depois também. Eu não assisto pódio da Fórmula 1, cara, eu nem sei te falar quanto tempo, mas tem muito tempo. Porque não me interessa, sabe? Se qualquer coisa surgir interessante naquela salinha ali, que pode ter alguma coisa, isso vai cair pra mim na mídia assim em 2 segundos. Eu não preciso estar assistindo isso. Então é chato. Acho até uma quebra que me faz pensar mais sobre a corrida. Mas, por exemplo, eu não me pego essa questão de pódio, mas não faz sentido o cara falar, ganha a prova Rubens Barrichello, vai lá comemorar com a sua torcida. Vamos com o esporte interativo. Ele literalmente contou 3 segundos, sabe? E o Barrichello venceu. Eu sei, eu tava vendo a prova, mas... E quem foi o quinto? Eu não sei quem foi o quinto. Eu sei agora porque eu tô com a tabela da minha frente, mas eu não sabia. Eu sei que o Félix Acosta foi terceiro, o Marcos Wilson segundo. Foi os caras que brigaram no final, mas e aí? E os outros? Como é que terminaram? Não terminaram, basicamente, entendeu? Ninguém sabe onde terminou aonde. O Daniel Serra, onde é que o Daniel Serra terminou a corrida? Eu, quando desliguei a televisão, não sabia onde o Daniel Serra terminou a corrida. O Daniel Serra é simplesmente o líder do campeonato, pole dessa prova. Tem certas coisas que é complicado. Por mais que eu não me importe, não dar o resultado final da prova é a mesma coisa de, sei lá, você transmitir uma prova de natação e no final não dizer quem ficou com a medalha de bronze, sei lá, sabe? Mas tem que dizer, isso é importante.
Eu acho assim, eu sou um pouco, eu me incomodo um pouco também com um certo chiado que se faz por causa da falta do pódio, porque se fosse só isso, né, se tivesse sido tudo feito como nós falamos aqui, fosse uma corrida com mais desafio, fosse uma corrida com tempo, fosse uma corrida transmitida corretamente, fosse uma corrida operada corretamente, porque tem uns problemas de operação que daqui a pouquinho eu entro nesse assunto também, eu ficaria, mas faria sentido, poxa, acabou, porque não é nem o pódio, assim, preciso ver os degrauzinhos. Eu acho que é importante você ver o desenrolar, ainda mais quando é uma corrida ganha pelo Barrichello, né, que todo mundo sabe que ele vai chorar, todo mundo sabe que ele vai fazer declarações, todo mundo quer ver, né, como é que ele vai reagir, né, mas independente de ter sido ele ou não, né, quem ganhar, é legal você ver, né, quando acaba um jogo, né, lá vou eu falar de Copa do Mundo de novo, quando acaba um jogo de Copa do Mundo, a câmera fica andando lá pelo campinho, vendo os caras, né, comemorando, ou tristes, ou chorando. Eu acho que isso faz parte, tudo bem, eu concordo que não é nossa, tem que passar, ou se não tiver isso, mas eu acho que hoje em dia, né, o costume, a gente pode falar assim, é passar, porque o canal acaba ou ele passa, qualquer corrida, né, as televisões internacionais nem se falam, né, 2 horas antes, 2 horas depois, que elas vão encerrar a transmissão. Quem é acostumado com isso, sente. Quem é acostumado com a transmissão internacional, sente o choque de você acabar a corrida. E o principal, além de festa, eu estou falando aqui o lado festivo, é você informar sobre a corrida, né? O canal que faz o jornalismo, ele termina a corrida, ele vai analisar, ele vai informar, ele vai passar os resultados, ele vai passar a tabela do campeonato, que é importante você pôr, ainda mais a Stock Car, que eu acho impossível acompanhar a pontuação da Stock Car mentalmente, né? Porque o número de pontos e cada prova vale uma coisa, eu realmente não consigo. Então é importante você passar essas informações. E isso, eu acho que o corte seco no final da prova, o mais esquisito é isso, né? Você não passa uma informação, um cara que chegou por último. A gente teve na MotoGP, o Valentino Rossi ultrapassou o Cal Crutchlow na última curva. Então, se você encerra uma transmissão com 30 segundos, estou sendo generoso, com 10 segundos, você não tem como informar isso, né? O cara não saberia se fosse a MotoGP, né? Então, MotoGP desse final de semana, em Brno, né? O Valentino ultrapassou o cara na última curva, mas foi linda a ultrapassagem sobre o Cal Crutchlow. Então, você encerra uma transmissão, você deixa de informar, você tá fazendo uma transmissão muito pouco informativa quando você faz esse tipo de coisa. E para encerrar, para a gente dar continuidade nos e-mails aí, que o Raposo já sinalizou aqui que tem mais e-mails, essa discussão entra muito numa que a gente já teve de Fórmula 1. Você também tocou num ponto interessante, Diogo, você falou a questão do dinheiro, né? Claro que o dinheiro está rodando, claro que a Stock Car tem uma estrutura hoje de boxe, que é até bonito ver o boxe da Stock Car. Raposo também pode falar melhor sobre isso, porque volta e meia está por ali, está por lá, né? Você tem uma estrutura, você tem as televisões bem colocadas, você tem aquela parte ali onde ficam os diretores, os dirigentes, os diretores, né, das equipes, muito parecido com a Fórmula 1, né? Você tem toda a instalação de não é telemetria, né? Mas de transferência de dados, né? Não é necessariamente telemetria, mas você tem ali, os caras ficam ali na mureta dos boxes, que não tem toda uma parte técnica que funciona. Mas isso não é suficiente. Senão nós não criticaríamos a Fórmula 1. Nós falamos, nossa, Fórmula 1, quantos milhões? Nossa, Fórmula 1, olha a Heineken patrocinando. Nossa, Fórmula 1 com Mercedes, Renault e Ferrari, nós estamos reclamando. Isso é um lado bom tanto da Stock quanto da Fórmula 1. Mas não é o lado principal, né? O lado principal, aqui no ângulo do Café com Velocidade, eu acredito, e o ouvinte que estiver bravo aí, achando que é negativo ou positivo, ou você olhar para o lado corrida, né, o lado apaga as suas luzes até a hora da bandeirada, é aí que está a falha. E é, para mim, na minha humilde visão, o lado principal da história, né? Então, a gente fala sempre aqui eu tenho falado muito sobre mérito contra desafio, né? O verdadeiro desafio ou o peso histórico de uma corrida. Lembro o Le Mans agora, né? Quando a gente teve as 24 horas de Le Mans, eu coloquei aqui em questão, né? O quanto o Le Mans está realmente um desafio e o quanto é só a história que fala, ganhou Le Mans, é grande. Será que tem que ser grande só porque ganhou Le Mans? Ou tem que ser grande, ou tem que se pesar, melhor dizendo, a dificuldade de Le Mans ou não? Quantas vezes já discutimos aqui com o Thiago Rosa, sobre mérito de corridas contra pontuação dobrada, né? Essa corrida, se eu não me engano, teve, né, Diogo e Raposo? Eu acho que teve pontuação dobrada, se eu não estou enganado, né? Que é um absurdo, porque você está dando a menor corrida, você está dando mais pontos. Ou seja, esportivamente, você fazer uma coisa muito show, muito superficial, muito fútil, né? Você está dando ali mais pontos para essa corrida, por quê? Por causa do marketing que ela tem? Mas você tinha que dar mais pontos para uma corrida que puxa mais, que exige mais, que tem uma estratégia diferenciada, que é a corrida, né, que tem um pouco mais de duração. Mas eu vejo como muito esquisito você fazer uma corrida menor e dar mais pontos. Eu acho que é uma deturpação esportiva.
Pois é. Deixa eu passar pelos outros e-mails aqui, porque nós concordamos nesse ponto. O Pedro Diel manda o seguinte: na Stock Car, meio que ele complementa o que ele tinha mandado antes, né, da Fórmula 1. Eu também presinto isso, quando ele falou das trocas de pilotos e tudo mais. Alguns veteranos estão fazendo figuração por lá, mas neste caso a renovação é pequena por falta de apoio financeiro. Mantém-se alguns dinossauros porque trazem retorno financeiro e publicitário. E veja bem, ontem na Corrida do Milhão o show foi de 2 dinossauros, Barrichello e Max Wilson. Me preocupo com a categoria se houver demandada dos laboratórios. Aqui também estou ansioso aguardando seus comentários sobre essa questão da renovação. Eu até acho que, o Pedro, que teve uma boa renovação na Stock Car aí, sabe? Tem uma molecada nova lá que... o Felipe Fraga, né? Apesar de Exato. Já Exatamente, tá é o maior exemplo. Lá, é novo, mas aí a gente tem Gabriel Casagrande, a gente tem, de certa forma, o Lucas Forest, o César Ramos, que foram na Europa, mas voltaram e são jovens. O Vitor Gens, né? Eu não sei a idade do Vitor Gens, é um nome novo também que surgiu, né, Raposo? Sim, o Vitor Gens é outro exemplo. A gente tem Diego Nunes, que também Guga Lima. Então, a gente tem aí teve uma boa renovação, eu acho, nos últimos 5 anos. Então, não sei se eu estaria tão negativista, assim como, já que a palavra de hoje é negativismo. Tem alguns nomes experientes que marcam bastante, né? E por estarem lá atrás e tudo mais. Mas eu acho que, eu concordo com o de vocês, eu acho que a renovação está sendo feita, assim. A renovação está sendo feita, assim, e bem feita até, tem pilotos bem... Só que simplesmente tem piloto jovem porque precisa ter piloto jovem. Tem piloto jovem e pilotos de qualidade. Vocês já citaram os nomes aí, né? Pilotos que conseguem mostrar. O Casagrande, por exemplo, está evoluindo bastante. O Felipe Fraga, enfim, já é campeão, né? Não precisa citar mais nada. E tem outros nomes interessantes. Então, eu acho que nesse ponto aí a Stock não tem um grande problema não, e a categoria de base, né, direta, a Stock Light, ela consegue preparar de maneira, pelo menos o que a gente tem de amostragem nas mãos, né, até agora, ela consegue preparar os pilotos relativamente bem. Tem um piloto chamado Campos, esqueci o nome dele, não é o Márcio Campos, é um outro Campos, que foi campeão também da... O Márcio Campos. Pelo nome deve ser um bom piloto, né? Eu acredito pelo nome deve ser um bom piloto. Não sei. O Júlio Campos obviamente é o experiente, né, que a gente conhece. O Márcio Campos é um novato, né? Foi campeão recentemente da categoria de acesso. Acho que ainda não chamava Stock Light, né? Brasileiro de turismo quando ele foi campeão. Mas também é um piloto que tem bastante qualidade. É difícil aparecer porque está numa das últimas equipes do grid, mas tem qualidade também. É uma parte dessa renovação, entendeu? Agora, assim, como eu sempre falo, é uma categoria que tem 30 carros. Então, alguns medalhões vão ter. Eu não sei se é tão mal assim tendo eles, desde que a renovação aconteça. No caso desses pilotos que a gente falou. Como é que é o nome do ouvinte, Raposo? É o Pedro? Isso. O Pedro, você deve ser muito novo, Pedro, porque quem acompanhou a Stock Car por uns 20 anos, não estou falando que eu acompanho esse tempo todo, se bem que vai fazer 20 mesmo, eu comecei a acompanhar em 2000, olha só, tô mais velho do que eu pensava. Mas quem acompanhou a Stock Car, viu Chico Serra, Ingo Hoffmann e Paulão Gomes ficarem 25 anos, olha para essa turma de hoje e fala assim, não só renovou, como já virou, né? Já não é nem mesclou mais, já é a outra geração toda. Então, esses caras ficaram muito, olha, eu tô brincando com o Pedro, mas esses caras ficaram tantos anos na Stock Car que eu ainda acho esquisito ver Stock Car sem esses caras. Eu ainda tenho uma impressão de Stock Car renovada. Né? Então, é igual a DTM, né? Ficou tantos anos com o Bernd Schneider e Matias Expo, você olha hoje e fala, não renovou? E tem muita gente que fica muito tempo, tem os mais veteranos. Mas eu não acho, Pedro, que a Stock Car tem um grid velho. E aí é o resumo de tudo isso que o Raposo e o Diogo já falaram, eu não vou nem entrar nos nomes, eles já resumiram bem. Mas é só você analisar, Pedro, que não existe um grid velho. Existe um grid que, se você for fazer uma média de idade, não vai ser um grid velho. Tem muita gente ali que é 26, 25 e por aí, né? Exatamente. Josué também mandou, né? Minha Goiânia, mais uma vez, foi de Rubinho. O que tinha tudo para dar errado, a última parada da corrida faltando 2 voltas e uma manobra espetacular na curva 1. Já pagaram o ingresso. Toda a corrida em si foi ótima, o que reafirma a minha opinião.
As duas corridas a estoque não deviam existir, mas todos os pilotos estavam focados para correrem naquela corrida, além de mostrar que a competitividade é sim atrapalhada com o atual modo de corridas a estoque. Caiu em Goiânia Rubinho Papa mesmo. José falando ali da questão de duas corridas ou uma. A discussão é interessante, tá? Acho que você nem cabe nesse momento. Eu acho que não foi um caso específico, é uma boa discussão, mas exatamente. Eu acho que essa corrida de Goiânia talvez não tenha sido o melhor exemplo, né? Porque eles estavam naquela agressividade toda ali, porque a quantidade de safety cars eu acho que permitiu, né? E as duas paradas obrigatórias também e tudo mais. Acho que foram outros motivos. Curtinho, né? Se a corrida tem, sei lá, 20 minutos a mais que seja, que é mais ou menos o que tem a corrida 2, eu acho até que a gente já discutiu bastante esse formato, né? Acho até que o principal problema da corrida 2 é o fato de ela ser a corrida 2. Porque se a gente tem um conjunto único de uma corrida, gerando boa corrida, poderia até funcionar melhor. Mas, enfim, só que tem um sistema que na normal não está funcionando muito bem. Pelo menos no meu julgamento com relação ao que eu quero assistir, que são boas corridas e disputas, e que nesse modelo diferente, que eles sempre adotam, né, para a corrida do milhão, também não funcionou muito bem, mas eu acho que uma corrida única com uma extensão maior, sei lá, 15 minutos a mais do que foi isso aí, 20 minutos a mais, já seria bem interessante. Eu digo 15, 20 minutos pensando na realidade da categoria, tá? Eu queria que tivesse bem mais, mas na realidade da categoria não dá para imaginar uma corrida de, sei lá, 1h30, já seria estranho até. Não, mas já fizeram 1h10 essa de Interlagos, né? Então, assim, é impossível que eles não... Eles sabem, né? É uma coisa que está tão evidente, né? Eles já fizeram. Se eles nunca tivessem feito, você podia falar, poxa, não é possível que nunca passou na cabeça desses caras. Mas eles já fizeram, né? Então, assim, já existiu. Então é muito refém, né? Tá muito aberto, tá muito escancarado, né? É o que eu falei, é o meu comentário inicial. A questão dos pilotos convidados, né? Que tudo isso começou como pilotos convidados. Foi uma frustração gigantesca pra mim, e eu falei, cara, isso foi horrível. Não tem como não terem visto que isso foi horrível. Como não terem visto que isso foi horrível. Vão consertar. E já passou 3 anos desde essa prova, que acho que foi a primeira prova de duplas, e não consertaram, sabe? Em corridas especiais como essa, a gente tem... As corridas são mais encurtadas, na realidade. Então, eu começo a acreditar que estão vendo, ou é tão óbvio, né, que, assim, que estão vendo, mas não querem mudar, que ou é isso ou não estão vendo, mas não tem como não estar vendo. Estão vendo, eu acho que eles querem fazer isso. É a questão que você se esbarrou aí, por querer ou sem querer, você esbarrou certinho, é o dinheiro. O dinheiro está entrando, a Stock Car está grande, né? Certamente tem o lado bom dos patrocínios, olha a indústria farmacêutica como invadiu a Stock Car, né? Claro que tem esse lado bom. E tenho certeza que todos... dessa parte financeira e não da parte esportiva, comemoraram o fato da corrida ser na Globo. Sem dúvida. E tá nem aí se entrou em cima da hora e saiu assim que deu a boleirada. Os 40 minutos ou 42 minutos do total que ficou no ar, eles estão comemorando como o grande evento do ano para eles, talvez, porque a marca ficou ali exposta na Rede Globo e não no Sport TV, que é um canal de assinatura e que tem menos assinantes e tudo. Então, com certeza, essa pessoal da parte financeira, tá todo mundo até comemorado e todo mundo se parabenizou no final da corrida pelo sucesso que foi. Por isso que o café não é negativista nem positivista. O café está aqui fazendo a parte de analista, né? Eles querem uma coisa, né? Agora, o que eles querem é de interesse de todos. Aí também eu vou atacar o outro lado. E vai ter ouvinte que vai ficar bravo comigo. Mas o público, em geral, aceita muito esse tipo de coisa. Por isso que eu discordei de você, Raposo, quando você fez um apelo até válido, a questão de quando você foi em Interlagos, não viu ninguém na arquibancada. Eu falei, a Stock Car não cativa um certo público e eu não posso condenar o público por não ser cativado da Stock Car. Porque se a Stock Car estivesse fazendo tudo certinho, como a gente está vendo, por exemplo, a Indy fazer, a Indy está fazendo as coisas, ela pode errar, ela pode ter percalços, mas a Indy está voltando para circuitos históricos, a Indy está mexendo no carro, a Indy está tentando se internacionalizar um pouco mais, a Indy está tentando pilotos de nome. Então, quando você vê que uma categoria está fazendo tudo certo, né, você tem um elemento ali de você enxergar um futuro. Quando você vê que uma categoria está olhando só para dentro dela mesmo, enquanto os nossos cofres estão enriquecendo, não interessa se a corrida é fútil, não interessa se a corrida o que será? Eu faço uma pergunta honesta. O que será que vai ser do futuro dessa categoria? Ela vai criar público fiel ou ela vai criar público de esporte espetacular? Que é aquele cara que o que estiver passando pode ser skate, aquela bicicleta que fica para cima e para baixo, assim, naqueles, esqueci o nome daquilo que chama aquele U, que parece um U lá, half pipe, não sei o nome daquilo. O cara assiste qualquer coisa, né? Ele não é um público
público da categoria, ele é um público Globo. E o Brasil hoje não tem público de campeonatos, tirando futebol. Tem um público Globo. E isso é que eu lamento, né? Por isso que eu acho que pode ter ouvinte que fique bravo, né? O Diogo Mas eu acho que tem muita gente que negócio, o Diogo Gomes assiste aquele negócio das motos que fica pulando em barril de combustível e... Ele gosta, é. Então, eu não esqueci o nome agora, mas tem sim. É muito legal isso aí, inclusive. Eu não assisto regularmente, não. Eu achei que o ouvinte ia ficar bravo, então não preciso nem chegar no ouvinte, então. Membros da bancada vão se irritar, então. Não, mas a definição é essa. Aí que tá. Tanto a Globo quanto a Stock Car, já deixou claro, eles querem. É isso, entendeu? Hoje vai ter. Faz muito tempo que eu não assisti Esporte Espetacular. Quando eu assistia, sei lá, hoje vai ter, sei lá, ginástica artística. E aí domingo que vem vai ter bicicleta nas montanhas, subindo e descendo montanha. Alguma coisa do tipo assim que tinha. E aí na outra semana vai ter Stock Car. E vai tomar ali os 40, 50 minutos, porque é o tempo que tem. E aí na outra semana já é, sei lá, beach soccer, né? Futebol de areia. Era um negócio assim que tinha. Então, deve ser o mesmo jeito até hoje. É isso. Mas aí que é o problema, né? A gente está discutindo, olha o tamanho do problema. A gente podia estar discutindo, que você falou, né, Diogo, do potencial. A gente podia estar discutindo um campeonato estruturado que cede os seus direitos para uma televisão, né? Porque isso, gente, depende de personalidade. Isso muita gente da Fórmula 1 tem. Até alguns que eu critico sempre. Mas é gente que senta numa mesa e fala assim, você vai até aqui. Aqui não. Isso aqui eu não vou ceder, não. Não, aqui é do meu jeito. Entendeu? É saber negociar. Né? A impressão que a gente tem é que se sentou numa mesa, né? Foi lá no Projac, sei lá onde vai, senta numa mesa e fala, o que vocês querem? Não, por 1 milhão de reais por ano, vocês querem o quê? Não, põe aqui tudo que vocês querem. Não, tudo bem, a folha está em branco, escrevam o que vocês quiserem. Né? Se você é dono de uma categoria e você tem interesse nesta categoria, além da sua conta bancária, você senta e fala, não, peraí, eu quero uma prova em julho. Não, peraí, eu quero uma corrida do milhão de não sei quanto. Não, peraí, eu quero que o piloto da minha categoria possa correr no campeonato X também, porque vai atrair para o meu negócio. Né? Então, quando você senta numa reunião, né, qualquer um que já participou de reuniões empresariais, você tem que negociar, você tem que colocar o seu ponto, você tem que ser firme às vezes. Né? Agora, a impressão que tem é que se sentaram numa mesa e falaram assim, já caiu o dinheiro? Então tá aí, a folha está em branco, façam o que vocês quiserem, data de prova, tamanho de corrida, vocês podem proibir pilotos de correr na truck, como acontecia, né, em outros tempos, e pronto. Então o que a gente está discutindo aqui? A gente não está discutindo um campeonato de corridas, a gente está discutindo um pedaço de um evento de domingo, né, que virou isso, que você está falando aí. A bicicleta, o skate, né? O Stock Car, ela virou um pedaço de evento de domingo. Né? Agora, alguém enxerga a DTM um pedaço de evento de domingo? Alguém enxerga a NASCAR um pedaço de um evento de um canal? Não é, essas categorias têm corpo próprio. Elas podem negociar, perder, ganhar, fazer besteira, mas elas têm vida própria. Elas escolhem os seus caminhos, negociam com a televisão, dependem da televisão, interagem com a televisão, mas têm o seu caminho. Né? Não é a NBC que escolhe as coisas para a NASCAR, não é a Fox que escolhe as coisas que vão acontecer. Pode até influenciar. Quero essa prova aqui em setembro, quero essa daqui. Tudo bem, é o que eu falei. Negociar. Eu não vejo negociação na Stock Car, porque eu não vejo nada da Stock Car em termos de esporte evoluindo, só diminuindo. E aí a gente fica aqui pensando nessas coisas, né? Não, e nem vai mudar, Campos, porque agora vai a terceira estação de futebol no programa de, sei lá, 30 minutos. Mas, eu moro no Nordeste, né? A gente tem futebol, a Copa do Nordeste, que é um torneio que foi meio que levantado pela Globo, digamos assim, e recentemente as equipes, até buscando condições melhores financeiramente, fizeram meio que uma revolta interna. O próprio esporte, que é daqui de Pernambuco, de onde eu moro, é um clube que saiu da categoria, ou perdão, da categoria do campeonato, falou assim, não, peraí, mas a gente só tem que receber o contrato da Globo, falar sim senhora e assinar, eu não sou assim, eu vou sair, e saiu do campeonato, tiveram outras equipes que saíram também. E o campeonato tá quase sucateado, sabe, assim, meio que todo mundo, até as equipes que brigaram, não é uma sensação de, pô, vamos fazer o nosso, ou vamos tentar alguma coisa diferente, é uma sensação de, então, perdemos, vamos assinar, chegar lá na Dona Globo e falar assim, senhora, sim manhinha, e voltar a assinar e contrato e seguir em frente, sabe? Quando a Stock Car já tão fechada, vê esse tipo, já tão dependente, acho que ver esse tipo de coisa já fica mais, sabe? A Stock Car, ela chegou num ponto tão fechadinha, só aqueles 40, 50 minutos ali de Globo em corridas especiais, que ela aceita, por exemplo, não ser citada em programas esportivos da emissora.
Nenhum programa esportivo da emissora é estocar excitada. É um esporte que não existe. A estocar ela fica no mesmo nível. É uma outra coisa que você negocia em reunião também. Quanto é o tempo de exposição que você vai me dar em jornais? Esse é o tipo de coisa que é negociável. É até triste, né? Porque deixa o jornalismo mais publicidade do que jornalismo. Mas é uma coisa que você negocia. Pelo que você está falando aí, eu não tenho elemento nenhum para opinar sobre isso, mas pelo que você está falando aí, não existe noticiário nenhum. Né? Não existe noticiário na segunda-feira, não existe... Né? A última vez que eu vi uma parte esportiva da Globo, no caso foi esporte interativo não, Globo Esporte, que é o que passa na metade da tarde, falando sobre Fórmula 1, levou 15 segundos. Assim, eu cronometrei por cima 15 segundos. Não duvido que tenha sido menos. Eu não lembro qual foi a corrida, mas foi algo mais ou menos assim. Grande prêmio, sei lá, da Hungria. Hamilton venceu, Vettel segundo, Raikkonen terceiro. Sei lá, Verstappen bateu, o carro de fulano quebrou. Aí já voltou para a apresentadora e ela começou a tocar o programa assim. É isso. Esquisito ouvir isso, viu, Diogo? É muito esquisito ouvir. Quem como eu, tá comemorando as férias da Fórmula 1, tá quase comemorando, por essa soma de canal Sky e canal 4, as duas da Inglaterra, que você tem 16, 17, às vezes 20 horas de transmissão no final de semana, se você somar as duas, claro. Não, às vezes até mais, porque uma transmite às vezes, outra transmite todas, mas enfim. E aí eu vou escutar você falando isso aí, de que existe noticiário, de que é muito esquisito. Tudo bem, nós não seremos nunca especialistas em esporte como são os ingleses ou os americanos, né? Nós vamos ser sempre candidatos a especialista em futebol. Mas é muito, você chegar a esses 15 segundos, e isso tudo, né, Diogo, é uma coisa que não era assim há 10 anos atrás. O Sport TV tinha um programa semanal de corrida, que era debate, era uma mesa de debate, né, e era 2 vezes por semana. O Raposo há de se lembrar, né, era na terça e na quinta, ou seja, você tinha uma... Leme, né, você falou? Isso. Depois até virou uma faixa, que eu esqueci o nome, que era de segunda a sexta, mas aí encaixava na terça e na quinta o programa de discussões. Então, são os passos para trás, né? Então, assim, o automobilismo na mídia, e isso aí acerta na estoque, né, vai ficando cada vez pequenininho, vai ficando cada vez menos colocado, né? Por isso que é importante, né? Porque daqui a pouco vem um ouvinte e fala, por que vocês estão criticando? Por que vocês falam da Stock Car? É importante a gente falar aqui da Stock Car. Só que o que nós vamos falar não é o que a Stock Car quer. Nós vamos falar o que a gente acha. Né? Tem muita coisa para se elogiar, nível de pilotos. Eu acho a Stock Car um dos carros mais lindos do mundo. Eu acho o carro da Stock Car, essa bolha da Chevrolet, belíssima. Tem muita coisa para elogiar. O Diogo até elogiou o autódromo. Olha só, a gente elogiando o autódromo, gente, no Brasil. Olha que coisa incrível. Passado, né? A qualidade dos pilotos. Um negócio que não se acha em qualquer categoria. Só que você não vê os caras guiando. Você não vê os caras guiando. Você não vê uma ultrapassagem bonita. Teve até lá o X, né? O Attila Abreu foi premiado no sábado com a ultrapassagem em Santa Cruz do Sul, que foi um X. Até você, legal, foi um X que ele deu, não foi uma ultrapassagem naquela. Mas quantas vezes já premiaram a ultrapassagem de o cara aperta o botão, passa 2, 3 carros, e eles colocam como se fosse a 8ª maravilha do mundo, né? Eu pelo menos, acho que vocês também, a gente fala tanto sobre TV, Stock Car e tudo mais, porque a Stock Car, ela tá num ponto em que ela se deixou, como vários outros esportes menos expressivos, se moldar pela TV, né? Então assim, não dá pra você reclamar que a corrida não tem andamento porque foi minúscula, se ela foi minúscula porque ela tinha que ter 40 minutos, 50 minutos pra se encaixar na TV, sabe? É uma coisa basicamente... ligada a outra. Então, por exemplo, a gente teve uma prova em que, sei lá, 30 carros quase na mesma imagem, na grande reta. Visualmente é uma imagem muito legal, muito bonita. Tivemos algumas disputas ali e tudo mais, que é aí onde o pessoal que gostou da prova se apega, e eu não critico eles por isso de maneira alguma. Eu sou chato que quero ver uma corrida técnica, não tenho que exigir que todo mundo faça isso. O cara que comemorou porque, sei lá, em algum momento tinha alguém lado a lado ali, que tiveram vários momentos assim, ele tem que estar feliz mesmo, ele tem que, sabe, ele tá aproveitando a corrida do jeito dele, não existe uma lei para assistir corrida, cada um vê do seu jeito, cada um, enfim, assim como para assistir filme, para acompanhar tudo que você quiser aproveitar. Então, tiveram alguns lances ali, tiveram algumas batalhas, algumas largadas, que o pessoal se apegou a isso. Eu gostei muito do layout externo, tem várias melhoras para serem feitas, mas eu acho que até pela novidade, eu achei que foi muito interessante. Mas aí quando você fala, pô, legal, você pode ter uma briga interessante aqui. Aí você tem 3 pilotos prontos para brigarem, né? Da Costa, o Barrichello e o Wilson, pronto para, sabe,
trocarem farpas ali nas últimas voltas. Só que a corrida não foi decidida aí, a corrida foi decidida numa segunda parada inventada, sei lá, Deus por que razão, porque a corrida já tem 50 minutos, botaram duas paradas. Eu também não sei por quê. Eu não consigo entender o motivo da segunda parada. Eu não consigo entender. E aí, a gente não teve parada, ou melhor, a gente não teve briga. A gente não teve, você parou pra pensar aqui, as últimas 3 posições, a gente não teve ultrapassagem. Não teve ultrapassagem. O próprio menino que tava lá antes deles, acho que é o Lucas Forest, se não me engano, ele não ultrapassou. Ele ficou lá na primeira colocação, antes desse grupo chegar nele, e que ele perde a posição na relargada. Ele chegou lá porque ele fez uma estratégia diferente. A primeira parada ele só coloca combustível, ele não troca pneus. Não, pôs combustível, não, ele faz o fake, né? Ele encosta o galão e solta o galão. Exatamente. E aí ele ganha bastante tempo isso. Mas tipo assim, a gente estava no circuito de diversas retas. O problema é reta, não tem reta. O circuito era basicamente uma curvinha reta. Só isso, é um oval, basicamente, né? Falando de forma bem grotesca, mas que eles, no caso, eles falam em oval, né? Chamam um anel externo. Então, assim, você tinha a possibilidade de ultrapassar, e você tinha alguns pontos ali interessantes, e na área se criou, e quando se podia criar, quando você tinha 3 pilotos, até de gerações diferentes, do nível Max Wilson, Rubens Barrichello, já super consolidados, e o da Costa, que, enfim, quem acompanha o automobilismo nos últimos anos, DTM, Fórmula E, sabe que é um piloto que tem bastante capacidade, desde GP3, Fórmula 3, a gente não viu essa briga, porque por alguma razão, inventaram uma segunda estratégia que não valeu de porcaria nenhuma, porque não alterou a posição de ninguém. E isso tirou, porque o Rubens Barrichello tá em terceiro, em segundo, faz a parada, por conta da parada um pouquinho melhor ainda. Parada essa que não existiu, porque foi basicamente encostar o carro, fingir que colocou o cano lá e tirou, e voltou pra pista e voltou na frente. E aí depois disso já não se briga mais, já não tem mais possibilidade de ultrapassagem nenhuma. O piloto, mas ele não pode atacar, ou ele não pode se defender porque tem puxa aqui ou puxa ali. Aí com 4 minutos, 3 minutos para acabar a corrida, tem que ouvir rádio do engenheiro falando pro Rubens Barrichello: usa o push, segura o push. Assim, eu às vezes eu vou para uma corrida estocar, como foi essa por causa do traçado, que foi muito interessante, eu achei muito interessante, eu fui com o coração aberto, tipo assim, eu geralmente não tô gostando de assistir as corridas de tocar, tá quase como obrigação, mas essa eu vou tentar assistir, porque eu quase que vou querendo gostar, é quase isso. E aí, por mais que eu queira tentar agora vai animar, agora vem uma briga, sabe, agora, 2 gerações diferentes, 3 pilotos tops, agora vem uma briga, aí acontecem coisas que cortam briga, sabe, e isso, eu tô puxando essa parte até para falar mais da corrida em si, né, não só da categoria como a gente estava citando, mas tem coisas que não dá, sabe? Tem coisas que, por exemplo, não dá para você levar uma categoria, uma organização a sério, quando no entrada de safety car, o safety car ele brota no meio da reta, com os carros vindo de pé cheio a mais de 200 km por hora, numa reta daquele tamanho, sabe? Tem coisas que... Por mais que como eu fui nessa prova, quase que querendo gostar, tem coisas que não tem como ignorar. Aí a gente fica criticando a estoque. Eu acho que um ouvinte desavisado deve achar que a gente odeia a categoria. E realmente não, eu pelo menos quero que funcione muito bem, mas tem coisas que são tão sérias que me impedem de aproveitar o espetáculo. Essa questão aí só pra gente caminhar aqui, que a gente já tá ficando, né, já no parte final do bloco, né? Agora, além de novo microfone, eu tenho reloginho aqui também, fica ligado. É importante dizer para o ouvinte que está chegando agora, eu acho que se a Stock Car tivesse sido bem conduzida, e não é só ela que é exemplo de má condução, não. A Indy passou por uma má condução, uma fase gigantesca. A Fórmula 1, quem escuta os nossos blocos, me escuta falar incansavelmente como foi mal gerida, como se paga hoje por uma má gestão de 10, 15 anos atrás. A Stock Car também. Eu acho que se a Stock Car fosse bem gerida, a Stock Car ela tinha 5, 7, 8 anos atrás um potencial de se tornar uma das grandes de turismo no mundo, né? Porque o DTM estava em baixa, a NASCAR ainda não era tanto o que era o que é, pelo menos no Brasil, há uns 8 anos atrás, algo mais ou menos assim. 8 anos talvez até já tivesse, talvez uns 10, um pouco mais do que isso. A Stock Car, se ela tivesse sido bem conduzida, a Stock Car chegou a correr em Portugal. Né? A Stock Car, se ela tivesse sido bem conduzida, ela podia virar um produto mundial de carro de turismo. Né? Uma categoria brasileira, mas com patrocinadores até às vezes mundiais, que tem interesse no Brasil. Poxa, o Brasil é um mercado gigantesco, né? Uma das maiores economias do mundo. Você consegue, se você for competente, na minha opinião, fazer um campeonato aqui com patrocinadores internacionais. Né? Com patrocinadores internacionais. Né? Não todos, mas muitos.
que podem ter o seu interesse no Brasil. Montadoras de carro, meu Deus do céu. Stock Car, ela teve um momento, caro ouvinte, novinho, que ela tinha Chevrolet, Mitsubishi, Volkswagen e Peugeot. Ela tinha 4 bolhas. Todo mundo criticava, é bolha, né? Tinha programa na televisão, existia programa na televisão nessa época, criticava Stock Car só pelo fato de ser bolha. Eu não via problema nenhum em ser bolha. Era o jeito de você vender. Tudo bem, um carro de verdade tem os seus méritos, mas, enfim, a Fórmula 1 é um carro bolha. A Fórmula 1 é um carro que não existe. Por que a Stock Car tinha que ser o carro que existe, né, em termos de rua? Então a Stock Car teve um potencial por um momento gigantesco e foi completamente desperdiçado. Hoje a Stock Car ela ainda tem até esse apelo de trazer gente lá de fora, trazer um Villeneuve, traz um da Costa, traz os argentinos, né? Não vou nem contar tanto porque estão mais perto, mas é legal que venham, claro. E a Stock Car, ela ainda tem esse apelo, mas ela poderia ter se internacionalizado, ela poderia ter brigado, não frente a frente com a DTM, mas, sabe, corrido ali num espaço que onde a DTM corre hoje, numa Itália, onde a DTM vai correr, num país, assim, era possível, eu estou querendo dizer. E foi tudo, hoje, eu acho, como que alguém vai comprar um produto da Stock Car, se quem tem que dar o aval é a televisão. Não, você vai comprar a Stock Car para correr no domingo tal, 11 horas da manhã? Não me interessa, não, eu preciso dessa corrida no domingo tal. Então, hoje é impossível, porque hoje ela se rendeu, hoje ela não é dona do próprio nariz, mas ela foi há poucos anos atrás. Então, eu acho que vale esse registro, porque o ouvinte que chegou agora talvez não esteja sabendo, ou não lembre, ou não acompanhava a Stock Car 5, 10, 8 anos atrás, o tamanho do potencial que ela tinha para virar uma super categoria de turismo numa época em que a crise mundial estourou e o turismo mundial estava meio que em baixa. Então, e ela estava crescendo, ela ia subindo, mas ela preferiu ficar aqui na sua redoma, né, ser produto de novela com pilotinho guiador, ela preferiu esse caminho. Né? Para encerrar, o Pablo Serim também mandou um e-mail com algumas perguntas aqui. Ele mandou uma para Bárbara Franzin, mas Bárbara Franzin está no período sabático. Alguém imita a voz aqui da Bárbara e responde, vamos lá. Isso é a segunda vez que isso acontece num podcast, não sei se você sabe. Como assim? Numa entrevista com a Bia Figueiredo, que a Bárbara não estava presente, a Bia Figueiredo falou assim, então imita a voz da Bárbara. Você é a segunda pessoa. O nosso sonho é ter alguém que imite a voz da Bárbara. Mas a pergunta, então, que eu repasso a vocês é, começando com o Diogo Gomes, com as 2 apresentações fracas do Felipe Massa na Stock, já daria para fazer alguma avaliação sobre a sua qualidade ou não em carros de turismo? Não, são 2 corridas, gente. Vamos com calma. Para um piloto que tem uma experiência que ele tem, apesar do péssimo momento, né, que ele estava quando deixou a Fórmula 1, quando foi tirado da Fórmula 1, apesar do momento, né, que era ruim, é um piloto que está num nível muito interessante, assim como a Stock como um todo tem pilotos de níveis muito interessantes. O Lucas de Graça, que a gente viu voando na Fórmula E, contra um ótimo piloto também, tem um grid muito bom a Fórmula E, como a gente já destacou, ele tá lá no meio, né? E tá brigando, e tá se matando ali no meio também. Andou bem, andou bem. Nessa corrida, por exemplo, já não conseguiu render muito bem. Nelson Piquet tá lá no meio. O da Costa tá lá no meio. O grupo da Stock Car ele é muito bom. Ponto 1. Ponto 2. É uma mudança total, né? É algo pra vir, sabe? É um tipo de carro que ele nunca guiou na vida, não tem nenhum costume sobre isso, não tem nenhum, sei lá, até aprendizado sobre isso. Por ser um piloto experiente, tende a pegar as coisas mais rápido, mas sabe? Até em outros exemplos, sei lá, o Timo Glock da vida, por exemplo, quando saiu da Fórmula 1 para a DTM, que já são coisas bem mais parecidas, né? Mas mesmo assim, precisou de um ano meio que levando tapa na cara para poder aprender por onde andar, sabe? Por onde ir, por onde cortar caminho, como eles dizem nos carros de turismo. Então, eu acho que é muito cedo, uma transição não é fácil, vai ser bem complicada. Não sei qual o real interesse do Massa em passar bom tempo nessa categoria, né? Ele já vai se comprometer com a Fórmula E, não sei se vai manter as 2, enfim. Tomara que sim, porque é um nome interessante para o campeonato e tomara que consiga evoluir, mas agora eu acho que é muito cedo. É uma transição muito difícil de acontecer e nesse momento ainda é muito cedinho para fazer qualquer avaliação, até nessa corrida mesmo teve problema, né? Ficou o pneu furado e tudo mais. Ele manda eu também... rapidinho. Pode ir. Pode. Porque ele muda de assunto? Não, manda outras perguntas. Não, porque eu concordo com tudo que o Diogo falou sobre a Stock do Massa, mas eu repito o que falei aqui sobre quando o Massa foi anunciado na Fórmula E. Eu não tenho nenhuma garantia de que ele vai conseguir andar no ritmo daqueles caras. Não tenho nenhuma garantia. Mas estou falando de Fórmula E, só fazer esse parênteses. Pode seguir.
Ele mandou uma pergunta pro Rosa, mas que a gente já esbarrou, né? Toda a primeira Engraçado, parte. os ouvintes, não sei, eles não querem fazer pergunta. Eles só fazem pergunta pra quem não tá no programa? Ele mandou uma pra cada uma, pode ficar tranquilo. Ah, entendi. Estou nomeando E eu pessoas que não estão. Não, e eu tô brincando aqui porque o ouvinte, quem tem culpa é quem não tá aqui. O ouvinte tá certo de mandar pergunta pra todo mundo. O fato da Globo querer mostrar as principais corridas da estoque para um público mais amplo do que a Sport TV em detrimento da pré-race, corridas mais extensas e pós-race, para a tristeza dos amantes de automobilismo, gera um saldo positivo? Isto é, atender no mínimo para muitas pessoas do que a fundo para poucos? É um modelo mais rentável e que deverá continuar sendo utilizado pela Globo? Eu não sei quem pode responder a pergunta, porque essa era pro Rosa, né? Então quem assume. Eu acho que já respondeu, na verdade, né? Respondeu a primeira parte eu do acho programa assim, não, inteira, não? Mas só para deixar claro, eu acho que para quem tem TV a cabo, não faz muita diferença. Só que se a gente analisar a letra fria da lei, diria o outro, né, o número frio, é evidente que a Globo tem uma diferença enorme do que passar no canal a cabo. Você tem um alcance enorme, você tem uma... tudo bem, o objetivo que é até fidedigno, diria o outro, de você buscar um público novo. É claro que a Globo tem uma efetividade muito maior. Lá vou eu usar a mesma analogia de novo. Quando você senta numa mesa para negociar com qualquer patrocinador, você falar que vai passar na Globo, você falar que vai passar no outro canal, é completamente diferente. Né? Você tem um valor que você consegue colocar o seu produto muito maior. Só que você ir para lá para fazer menos corrida, você está acertando, você pode estar ganhando público. O ouvinte pode ter razão. Mas o público de automobilismo você não está ganhando. Você não está fazendo nada pelo bem dele. Né? Agora, o público novo, talvez você consiga buscar sim. Agora, o público de corrida, você não está fazendo nada pelo bem dele quando você não é passar na TV a cabo ou na TV fechada, é você pôr na TV aberta, na TV a cabo ou aberta, ou é você pôr no canal aberto e você encaixotar o produto. Você, né? Eu não concordo com a chiadeira do pódio, mas é uma chiadeira que tem que ser ouvida, que acaba arranhando a imagem das coisas, né? Esse público novo de hoje tá assistindo Stock Car porque o que tá passando na TV Stock Car. Semana que vem vai ser lá o campeonato de futebol de areia. Ele vai estar assistindo futebol de areia, porque ele não quer fidelizar. Stock Car não precisava se prestar esse papel. Ela não precisava ser um beach soccer, como você falou. Ela não precisava. Com todo respeito ao futebol de areia, que aliás beach soccer é ridículo, né? É futebol de areia. Com todo respeito, mas a Stock Car, gente, ela vem desde 79. É uma categoria que tem uma história, tem um peso, tem um nome. Ela não precisava se virar um produtinho de domingo para revezar com o futebol, né, Diogo? A pergunta direcionada a Fábio Campos é a seguinte: no Brasil há espaço, aí ele coloca entre parênteses, atenção do público, mídia, investimentos, patrocinadores, etc., para mais de uma categoria top de turismo? Olha que pergunta boa, hein? Que pergunta. Eu dava um programa, hein? A Fórmula Truck não seria essa categoria? Se os editores quiserem, davam porque não era exatamente o turismo, né? Assim, era uma categoria talvez de um segmento diferente, né? Que tinha muito foco no caminhão, nos caminhoneiros, numa cultura do cara da estrada, né? A Truck, ela tinha até no universo dela, nos atrativos extra-pista, ela tinha muito essa cultura do caminhão mesmo, né? Poderia até ser. Eu acho que hoje em dia meu Deus, me fugiu o nome do ouvinte, desculpa, eu para guardar o nome de ouvinte tô ficando cada vez pior. Pablo Serim, meu Deus, ainda mais o Pablo, que é nosso frequente aí de guerra. Eu acho, Pablo, que nesse momento não ficaria bom, porque você acaba diluindo. Eu acho que o ideal nesse momento, Pablo, era se fortalecer para aí você criar uma cultura de turismo e aí você puxa outras. Não é hora de brigar, igual a Indy passou nos Estados Unidos. A Indy, na hora que ela precisava encarar a NASCAR, ela quebrou em duas. Aí arrebentou. Então existe a hora que não é para, talvez não seja bom duas. Parece até estranho falar isso, né? Um contrassenso falar isso. Mas talvez fosse a hora de você transformar a Stock Car, repito, num produto mundial, num produto que tem um apelo, num produto que tem uma estrutura própria, num produto cativante. E aí sim, quando você cria cultura, você vai abrindo, aí você vai trazendo o brasileiro de marcas junto, você vai trazendo, né, aqueles outros que já existem, que funcionam até muito bem, você vai trazendo ele junto, mas um tem que puxar. É o que a Fórmula 1 faz para o automobilismo mundial. Se a Fórmula 1 vai bem, ela puxa os outros países a ter corrida, os outros campeonatos a ter corrida. Se ela vai muito mal, ela afunda tudo. A Stock Car teria esse papel, a meu ver, no Brasil. Se fortalecer, virar um produto com vida própria e aí puxar outros campeonatos. Eu acho que hoje eu acho que dividiria mais do que ajudaria. Então é isso, meus caros. Dava um programa essa pergunta. A gente pode voltar, né? Tem outras perguntas do Pablo, mas que vai
Aqui foge um pouquinho você não também. Vai passar a pergunta pro Diogo, você não vai ler? Ele vai ser o único da mesa sem porque pergunta. ele tá perguntando de Porsche Cup, Mercedes Challenge, a gente não vai é sobre estoque. Não é mais sobre estoque, então como a gente já estourou o bloco aqui, a gente tenta de repente nesse agostão que a gente tá prometendo aí várias coisas, de repente voltar a esses outros assuntos sem estocar. Que ficamos devendo, né? Era pra ser um blocozinho curto, vamos gravar lá meia hora pra ficar devendo e estamos batendo aí em 1 hora de bloco. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que e-mails, principalmente de quem de repente discorda da gente, eu acredito que existe uma gama de pessoas que discordam da gente e colocam os seus pontos. A gente não quer aqui ser dono da verdade de forma alguma, a gente expôs os nossos pontos aqui, mas ter essa interatividade, essa troca de opiniões entre nós aqui da mesa e vocês ouvintes é bem interessante. Então coloque seus pontos aqui, igual o e-mail do Josué, que foi só elogio à corrida. Você também que está nos ouvindo aí, pode ter discordado do nosso ponto e pode ter visto algo que de repente nos faltou, né? Nos faltou que não passou aí na nossa retina e a gente deixou passar. Então a gente aguarda realmente o e-mail de vocês sobre todos esses assuntos discutidos aqui neste bloco da Stock Car. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.